A paz do Senhor. Hoje teremos a segunda aula da nossa escola bíblica. O tema é a segunda vinda de Jesus. Ouça com atenção a ministração que o pastor Luís Reis nos deixou. Fique connosco até ao fim. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Mas, irmãos, é agradável ver o bom número de irmãos que ocorreu aqui esta manhã, graças a Deus. Estou bem impressionado pela positiva. Os irmãos estão de parabéns, não é? Há muitas igrejas, há algumas igrejas que isto já não lhes diz muito. Estudar a Bíblia, e porque não estudam a Bíblia, porque não se alimentam de comida sã, vão ao fast food da internet. E irmãos, passo o termo, desculpa o termo, papam tudo, certos crentes papam tudo, aquilo que ouvem, aquilo que veem, sem saberem quem está a dizer e o que estão a dizer. Porque às vezes não é só o que estão a dizer, é quem está a dizer. Conhecem as pessoas, conhecem esses pregadores, a vida deles, não se conhece. Muito bem, é preciso cuidado, irmãos. É preciso cuidado. Por isso eu dou graças a Deus pelos irmãos que têm vindo aqui, este bom grupo de irmãos, com certeza, com interesse em recordarmos, em aprendermos melhor, em fixarmos o nosso coração e a nossa mente naquilo que a palavra de Deus ensina claramente. Depois eu vou dar oportunidade para alguma dúvida que os irmãos tenham sobre a matéria. Outras dúvidas é com o pastor.
Comigo é só sobre a matéria, está bem? Se vocês não tivessem pastor, ainda valia a pena. Agora vocês têm pastor, é com ele. Sobre a matéria, então será comigo se eu puder responder. Muito bem, vamos ver agora a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento. Ou, se quiserem, a primeira fase da segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da Igreja. Alguns já não acreditam no arrebatamento. A doutrina do arrebatamento está a ser descartada em alguns meios que antigamente acreditavam e hoje já não acreditam mais. Acham que todos vão ressuscitar ao mesmo tempo e que não há arrebatamento da Igreja, nem há a primeira fase da vinda de Cristo. Mas nós vamos tentar ver pela Bíblia que a segunda vinda de Cristo tem duas fases. Uma para a Igreja e a outra com a Igreja. Vocês não estão a ver a diferença? A primeira fase é para a Igreja, a segunda fase é com a Igreja. E vamos ver o tempo que medeia entre a primeira fase e a segunda fase. Portanto, a segunda vinda de Cristo compreende duas fases distintas. A primeira fase... e porquê é que nós chegamos a esta conclusão? Porque a nossa interpretação da Bíblia, ou se quiserem, a minha interpretação da Bíblia, para vos dar este ensino, baseia-se de que aquilo que a Bíblia diz é literal e não alegórico. Não é uma figura, é literal. Quando a Bíblia diz que Jesus vem arrebatar a sua igreja, vem arrebatar mesmo. Temos que interpretar essa situação, como outras, de forma literal, porque alguns dizem que isso é uma alegoria, isso é uma ilustração. Não é uma ilustração, é uma realidade. Tal como o princípio das dores de parto está a ser já uma realidade. Não é uma alegoria, nós estamos a viver essa situação. O que significa que o arrebatamento da igreja, com certeza, que está mais próximo de nós do que aquilo que nós podemos pensar, irmãos. Muito bem. Então, a primeira fase da segunda vinda de Cristo está relacionada exclusivamente com a igreja. Cristo vem tomar a sua igreja para si mesmo. Ele vem tomar para si aqueles que ele comprou com o seu sangue. Ele tem todo o direito de vir buscar o produto da sua compra. E nós, como igreja, somos o produto da compra, da redenção, da aquisição que Jesus fez quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Amém? É aquilo que encontramos em João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3, Jesus fez essa promessa e nós estamos no período em que essa promessa está em vigor e aguardamos que ela se concretize de facto no plano escatológico. O que é que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração, quereis em Deus, crede também a mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então o que é que nós podemos entender? Que Jesus neste momento está a preparar lugar. Não? E ele diz, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim. Portanto, ele vem tomar a igreja para ele. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Vai-se dar uma situação inversa.
Agora, onde nós estamos, está Jesus também. Quando ele voltar para tomar a sua igreja, é onde ele está, nós vamos estar também. Vocês estão a ver? É o inverso da situação. Agora, ele está onde nós estamos. Depois, nós estaremos para sempre onde ele estiver, onde ele está. Muito bem. A segunda fase, a que podemos chamar propriamente a segunda vinda de Cristo, a segunda fase da segunda vinda de Cristo, tem determinados objetivos muito concretos que já não se relacionam exatamente com a igreja. Percebem? Portanto, a primeira fase relaciona-se totalmente com a igreja e só com a igreja. A segunda fase tem alguma relação com a igreja, mas tem outros propósitos, outros objetivos, que já não é exatamente ou somente com a igreja. Apocalipse 1:7 fala desta segunda fase da segunda vinda de Cristo. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Este sim, amém, significa isto é uma realidade concreta, objetiva e que vai cumprir-se. Amém? Não há dúvida nenhuma. Aqui todo o olho verá. Hã? Talvez aí há uns, sei lá, uns 60 anos atrás, mas todo o olho verá. É difícil hoje compreender que todo o olho verá. A nossa estratosfera está cheia de satélites transmitindo. Portanto, não é descabido percebermos que em qualquer ponto do globo onde estiverem, que todo o olho vai ver a vinda de Jesus. Bom, podemos dizer que na primeira fase Jesus virá para a sua igreja, enquanto na segunda fase virá com a sua igreja. Está compreendido? É por isso é que há duas fases. Uma para a igreja, para tomar a igreja para si, e outra para voltar já com a igreja glorificada. 1 Tessalonicenses 3:13 fala da segunda fase já com a igreja. 1 Tessalonicenses 3:13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, na segunda fase, ele virá com todos os seus santos, que já antecipadamente tinham sido arrebatados. Muito bem. Judas também faz referência a isso, no versículo 14, dado que só tem um capítulo. Este que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então, calcula-se que o período de tempo entre as duas fases da segunda vinda de Cristo será de 7 anos. E compreenderá a chamada grande tribulação. Nós iremos depois estudá-la em pormenor, que se seguirá ao arrebatamento da igreja. Então, irmãos, vendo a coisa é o seguinte. Então, Jesus vem tomar a sua igreja. A igreja é arrebatada. A igreja vai para o céu com Jesus. Na terra vai iniciar-se o quê? A grande tribulação, que durará até que Jesus regresse com a sua igreja para implantar o seu reino milenal, o seu reinado de 1000 anos sobre o reinado literal. Literal. Não é uma alegoria, é
É uma situação literal. Jesus vai reinar neste mundo. Hã? Ele será o rei e a igreja será a co-regente com Cristo. Porque nós iremos reinar com ele. Portanto, entre uma fase e outra é um período de 7 anos. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isto. Apocalipse 6, 16 a 17. Este período tem várias designações e uma delas é a que encontramos aqui, que é a ira do Cordeiro. O Cordeiro não tem só amor, também tem ira. E aqui a terra irá experimentar a ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? No capítulo seguinte de Apocalipse 7, 14, encontramos aqui outra designação também, que o livro do Apocalipse contém. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes, disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isto significa, como iremos ver depois, que na grande tribulação ainda vai haver salvação. Este período da grande tribulação está identificado com a 70ª semana, ou seja, a última semana de Daniel, que ainda falta cumprir. Os irmãos podem ler isto em Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Setenta semanas. Daniel teve esta visão de 70 semanas, que é o programa de Deus para Israel. Não é o programa de Deus para a igreja, porque a igreja ainda não existia e ainda era um segredo oculto, um mistério, isto é, um segredo oculto no plano de Deus, que só foi revelado no Novo Testamento. Ora, temos aqui 70 semanas. Já se cumpriram 69 semanas até que o Messias, Cristo Jesus, veio e deu a sua vida e ressuscitou. Cumpriram-se 69 semanas. Entretanto, o programa com os judeus foi interrompido. Porquê? Porque eles rejeitaram determinantemente o Messias. Ainda no livro dos Atos, ainda temos Deus numa tentativa. Até ao capítulo 7, quando o primeiro mártir da igreja sucumbiu às pedradas dos judeus, Estevão. A partir daí, os judeus nacionalmente, não individualmente, porque alguns ainda se converteram individualmente e ainda alguns hoje estão-se a converter individualmente. Mas nacionalmente, como nação, os judeus rejeitaram determinantemente o Messias. Então, este período que estamos a viver agora é o período da igreja. Logo, isto faz lógica também, porque os irmãos sabem, a teologia também é baseada na lógica. Se este é o período da igreja, quando Jesus voltar para tomar a sua igreja para si, volta Deus novamente a voltar o seu programa para o povo de Israel. Então, irmãos, a igreja
está situada entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Entre os sofrimentos de Cristo e a glória de Cristo. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam ao mesmo tempo os sofrimentos de Cristo, isto é, a sua morte na cruz, e a glória de Cristo, ou a sua glorificação à destra do Pai. Estão a ver? É como alguém que está olhando para duas montanhas. Hein? E quando olhamos para duas montanhas que estão no mesmo enfiamento, parece-nos uma só. É ou não é? E quando estamos olhando para duas montanhas, no seu enfiamento, nós não estamos a ver o vale entre as duas. Então nós temos dois picos proféticos. É a primeira vinda de Jesus, ou os seus sofrimentos, e a segunda vinda de Jesus, que é a sua glória. São dois picos de montanha. Entre esses dois picos de montanha proféticos, há um vale que não era visto pelos profetas do Antigo Testamento. Esse vale é a igreja, que Deus revelou em pormenor a quem? Ao apóstolo Paulo. Agora, que estava profetizado que os gentios haviam de ser salvos, não é novidade nenhuma, porque isso estava profetizado no Antigo Testamento. Agora que havia de haver um povo especial, formado de judeus e gentios, como o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, isso não estava profetizado. Foi revelado ao apóstolo Paulo, e é exatamente o período da igreja que está entre os dois picos proféticos. Faço-me compreender, irmãos? O indivíduo está olhando, não vê o vale. O vale é aí, é a igreja. Muito bem. É isso que nós temos também nas 70 semanas de Daniel. Portanto, o programa não é para a igreja. Por isso é quando entra o programa da igreja, Israel é posto de lado até que se cumpra a totalidade dos gentios salvos. Quando se cumprir a totalidade dos gentios salvos, Deus volta-se para Israel, como iremos ver, para lidar com o povo de Israel e cumprir com o povo de Israel aquilo que estava profetizado no Antigo Testamento, que ainda não se cumpriu, mas vai cumprir-se, porque a palavra de Deus é para se cumprir e ela vai cumprir-se. Amém? Então, na primeira fase, Jesus virá como a estrela da manhã. A estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Esta foi uma identificação de Jesus. Jesus identifica-se da seguinte forma: eu sou a raiz e a geração de Davi. Significa que ele é um descendente de Davi. E é nessa qualidade, como Deus feito homem, que Jesus vai reinar neste mundo. Mas ele não é só a raiz e a geração de Davi. Vocês estão a ver aqui duas coisas que parecem que são incongruentes. Então, é raiz e geração. Então, se é raiz, não podia ser geração. Só se acontecesse o quê? Ele é raiz de Davi porque ele é o criador de Davi. Como Deus, ele é o criador de Davi, como é o nosso criador. Mas em termos de Cristo, Deus feito homem, como homem, ele é descendente do rei Davi. Estão a perceber? É por isso que ele é identificado como a raiz
e como a geração, ou como o descendente de Davi. Estão a perceber? E diz mais, e também a resplandecente estrela da manhã. A estrela da manhã, que não é uma estrela, não é? Mas que popularmente é conhecida como uma estrela, é chamada também a estrela do pastor, é aquela, é o planeta, que parece uma estrela, que aparece no céu antes do nascer do sol. Porque quando Jesus vier na segunda fase, ele já não vem como a estrela da manhã, ele vem como o sol da justiça. E essa estrela da manhã é aquela que antecede o dia, não é? Portanto, significa que ele vem nessa primeira fase para arrebatar a igreja e só depois virá na qualidade de sol da justiça. Jesus virá apenas aos ares e em oculto. Portanto, nesta primeira fase, ele virá apenas aos ares e em oculto. Somente os que forem arrebatados se aperceberão. Os outros não terão conhecimento, a não ser quando derem para a falta dos crentes que foram arrebatados. Ora, o que isto nos leva a compreender é que, de repente, estão dois e, de repente, um olha, o que aconteceu? Foi arrebatado. Estão a ver? É isto que vai acontecer, com certeza, não é? Por exemplo, no caso do marido e mulher, um é crente e outro não, o crente, quando o outro cônjuge que não é crente der por isso, onde é que está? Os irmãos vejam, só aí começa uma grande tribulação para as pessoas. Será terrível, não é? As pessoas à procura de... não encontram. Porquê? Porque foram arrebatadas. As pessoas não deram por isso, porque não viram. Porque Jesus vai chamar a sua igreja dos ares. E só se aperceberão do acontecimento em si os que foram arrebatados. Os outros só porque deixarão de ver os crentes que foram arrebatados. Cristo, nesta primeira fase, virá na qualidade de Salvador. Salvador. Hebreus 9:28. E esta qualidade de Salvador parece que não é muito coerente. Então, Jesus, na primeira fase, não veio como Salvador? Vamos lá ler o versículo, para compreendermos o que é que a Bíblia diz aqui. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, ou sem necessidade de, porque ele sempre teve sem pecado, sem necessidade de pagar outra vez pelos nossos pecados, percebem? Aos que o esperam para salvação. Então, ele, aos que esperam para salvação ou para os salvos? Então, se o esperam para a salvação, é porque não são salvos ainda, estão à espera da salvação. Os irmãos já tinham lido este versículo, já tinham pensado bem nele. É simples, irmão. E a conclusão é que não são salvos ainda. Não são salvos, não são salvos totalmente. É isso. É só. Porque o esperam para a salvação completa. E a salvação, a nossa salvação completa, que inclui, como iremos ver, a ressurreição e a transformação do nosso corpo à semelhança de Jesus, só se dará quando Ele voltar. Por isso nós, que já somos salvos, mas ainda estamos à espera dele para nos dar uma salvação, quê? Digam lá.
Salvação quê? Completa, exatamente. Os irmãos interajam, por favor, também. Salvação completa. É isso que vamos ter quando Jesus voltar. Jesus, na primeira vinda, iniciou o processo. Na segunda vinda, termina o processo. A nossa salvação processa-se entre as duas vindas de Cristo. A primeira inicia, a segunda completa. E o que também temos é Romanos 8, 23, que é uma passagem paralela àquela que lemos de Hebreus 9, 28. E aqui é Paulo que está a explicar isso bem a nós. E não só ela, está a falar, ela é a natureza, ou o cosmos, mas até nós que temos as primícias do Espírito, temos as primícias. Nós já temos os primeiros frutos, mas ainda não temos a colheita completa. Estão a ver, irmãos? A colheita completa só vai dar-se quando Jesus voltar outra vez. Nós temos as primícias do Espírito, também gememos em nós. Ainda gememos, ou não? Ainda estamos sujeitos à doença. Às vezes os incrédulos, que não percebem nada disto, não sei se já costumam dizer, então, mas você diz que é um filho de Deus e é salvo e ainda tem esses problemas, ainda tem essa doença, não é? Porque eles acham que um filho de Deus não devia ter isso. E não vamos ter isso quando tivermos a salvação completa. Não vamos ter nada disso. Nem a morte, porque tudo isso vai terminar. Nem morte, nem sofrimento, nem dor, nem adeus, nem nada disso. Gememos em nós mesmos, continuando a ler o versículo, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso. E aqui está outra vez outro versículo que dá uma certa complicação. Aguardando a nossa adoção. Então nós já não fomos adotados. Fomos ou não? Então, mas diz para aguardar a adoção. É porque, irmãos, a nossa salvação, ela processa-se entre dois advérbios, se quiserem. O já e o ainda não. Já e ainda não. Já somos filhos, mas ainda não somos filhos completamente. Já fomos adotados, mas ainda esperamos a adoção completa. Já fomos salvos, mas ainda aguardamos a nossa salvação é o já e o ainda não. Mas nós temos uma certeza absoluta que nos dá uma gloriosa esperança. É porque se o já está a acontecer, o ainda não também vai acontecer. Porque já temos a garantia do já. Qual é a garantia do já? É as primícias. Os primeiros frutos. O que é que nos dá a garantia? Os irmãos que conhecem bem a agricultura. O que é que nos dá a garantia de que vamos ter uma colheita? É os primeiros frutos. É sinal, é uma garantia de que vamos ter uma colheita. Ora, nós já temos as primícias, que é o Espírito Santo habitando em nós. Mas, irmãos, nós ainda não fomos ao céu, mas o céu já veio a nós. Nós não seremos estranhos no céu, porque embora nunca estivéssemos lá, o céu já está conosco. O Espírito Santo que veio do céu, veio para habitar em nós. Amém? E porque já temos o céu conosco, aleluia, nós não seremos assim tão estranhos quando chegarmos lá, porque já temos um pouco do céu
temos o aperitivo. Hã? A Bíblia diz que o Espírito Santo também é o penhor. E noutra tradução é o aperitivo. O que é o aperitivo? É a pequena refeição que aguarda a grande refeição. Nós já temos o aperitivo. E diz o autor de Hebreus que já provámos o dom celeste. Nós ainda não fomos ao céu, mas o dom do céu já está em nós, irmãos. Por isso, nós não vamos ser assim tão estranhos no céu, não é? Porque já temos o céu em nós. Ok. A nossa salvação só estará completa quando atingirmos a glorificação. Portanto, a nossa salvação teve arrependimento, fé e conversão. Depois passamos pela justificação, pela regeneração, pela adoção. E estamos caminhando para a glorificação, que é a salvação completa. Romanos 8,17. E se filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, não é? Se é certo com Ele, porque agora estamos na fase do quê? Dos sofrimentos de Cristo. Mas se nós padecermos com Ele, também com Ele seremos atingiremos a glorificação. Isto é, seremos semelhantes a Cristo. Colossenses 3,4 também é uma citação paralela. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Cristo agora está em oculto, não é? Nós não o vemos, está em oculto. Mas Ele vai manifestar-se na sua segunda vinda. E quando Ele se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Agora é fraqueza, mas será glória. Implica também a ressurreição ou a transformação do nosso corpo. Até que enfim. Isso já chega de... E quem vai assim por uma certa idade, não como eu, mas como você, então é que a gente diz, até que enfim, né? Que a coisa, isto não é... Irmãos, nós não estamos caminhando por uma degradação, nós estamos caminhando por uma glorificação. Não esqueça isso, irmão. Isso deve dar-nos muito ânimo, muita firmeza, muita alegria, muita coragem, amém, de avançarmos, porque nós não estamos avançando para uma sepultura, nós estamos avançando para sermos glorificados com Cristo Jesus, amém. Filipenses 3, 20 e 21. Aleluia. A nossa pátria está nos céus. Amém, amém. Somos cidadãos celestiais. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo. A nossa pátria está de onde também aguardamos um Salvador. O Senhor Jesus, estão a ver, um Salvador. Ele virá ainda como sal. Porquê? Porque Ele vai... Que tipo de salvação é que Ele já nos deu uma salvação espiritual. Ele agora, quando voltar outra vez, dar-nos uma salvação física. Estão a entender? Aguardamos um Salvador, Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória. Amém. Segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Agora temos um corpo de humilhação. Mas nós teremos um corpo de glória semelhante ao corpo de Jesus. Implica sermos semelhantes a Cristo. 1 João 3:2. Vamos ser semelhantes a Ele. Amém. Oh, que coisa. O irmão já viu o privilégio que o irmão tem, irmão? Já viu?
Ai, se nós soubéssemos avaliar bem o nosso privilégio, irmãos, nós seríamos crentes muito diferentes daquilo que somos. Mas às vezes nós ficamos ofuscados com as coisas deste mundo, que perdemos de vista o privilégio que nós temos. Nós vamos ser semelhantes a Cristo. Vale a pena ser crente? Pois vale, sim, senhor. Em todos os sentidos. Vale a pena ser crente. O que é que diz lá? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que devemos ser. Estão a ver? Já e ainda não. Estão a ver o já e o ainda não? Sabemos já que somos filhos, mas ainda não sabemos aquilo que vamos ser. Mas uma coisa sabemos, e isso, irmãos, deve deixar-nos bem descansados, bem felizes, bem alegres, bem animados e bem firmes na fé. O que é que nós vamos ser? Seremos, mas também quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o... Vai-se dar algo tremendo. Os irmãos, escutem. Agora, pela fé, porque nós não estamos a vê-lo, mas pela fé, na sua palavra, nas suas promessas, nós estamos a ser transformados ou santificados. Mas quando o virmos face a face, vai-se dar um milagre tremendo. Nós, imediatamente, naquele momento, nos tornaremos semelhantes a Ele. Porque a glorificação, a santificação é um processo. Entendem? Mas a glorificação é um evento. Não é um processo. Nós não vamos evoluir em termos da glorificação. Ou somos ou não somos. Então, a glorificação é um evento. E logo que a gente encara Jesus, dá-se um milagre. Ficamos semelhantes a Ele. Louvor e glória ao seu nome. Não acham que vale a pena, irmãos? Este evento costuma dar-se o nome de arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, que os irmãos conhecem bem. Os salvos mortos ressuscitarão primeiro. Esta ressurreição somente dos salvos é designada por a ressurreição de entre os mortos. Não é a ressurreição dos mortos. Porquê que não é a ressurreição dos mortos? Porque nem todos vão ressuscitar. É a ressurreição de entre os mortos. Só aqueles que morreram em Cristo ou que morreram salvos é que vão ressuscitar e ir ao encontro do Senhor nos ares. É chamada também a ressurreição da vida. Porque assim como há a ressurreição da vida, também há a ressurreição da condenação, que é 1000 anos mais tarde, né, já depois do milénio, enquanto que a ressurreição dos salvos é também chamada a ressurreição dos justos. Atos 24, 15. A ressurreição dos justos. E também esta ressurreição, na altura do arrebatamento, é também designada a primeira ressurreição. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Significa que a segunda é dos ímpios. Mas esta é só a ressurreição dos salvos. E os salvos vivos?
Os salvos vivos serão arrebatados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Era também um segredo que estava oculto, mas que Deus revelou a Paulo, para Paulo nos ensinar a nós. Percebem? Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos os vivos serão num abrir e fechar de... Deixamos de ser esta humilhação para tanto o grupo dos mortos ressurretos como dos vivos transformados, que é a sua igreja, vão encontrar-se com Cristo nos atos. Significa que Cristo vai chamar a sua igreja dos ares e não pisará a terra, como vai acontecer quando ele vier com a sua igreja. Cumprir-se-á, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 4,17. E assim, é desta forma, que estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Cumprir-se-á a oração intercessória de Jesus como nosso sumo sacerdote. Pai, João 17:24. Pai, amém, a minha vontade, aleluia. Oh, irmãos, e se alguém tem vontade de vir arrebatar-nos para nós estarmos com Ele, é Jesus. Mais que a nossa é a vontade dEle. É a minha vontade, disse Jesus. Pai, disse ao Pai, quando estava a dirigir-se ao Pai, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória. Jesus, meus irmãos, está desejando de nos mostrar a sua glória. Porque agora vemos como um espelho, mas depois, diz a Bíblia, veremos tal qual Ele é. A glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A única exigência, vejam, a única exigência, tanto para os crentes mortos como para os crentes vivos, é estar em Cristo. Agora surge uma pergunta e vamos concluir. Como é que eu sei que vou ser arrebatado? Como é que eu sei que não vou ser deixado neste mundo quando se der o arrebatamento? Como é que eu sei? O que é que eu tenho que fazer? Sabe o que temos que fazer? É estar em Cristo. Porque nós fomos salvos, começamos a ser salvos no momento em que estamos em Cristo, nele. Amém? Nele. Então, irmãos, é estar em Cristo, que cada um de nós tenha consciência que no dia a dia da nossa vida estamos em Cristo. E se eu tenho a certeza que eu estou a viver em Cristo, então eu não tenho que preocupar. Eu sei que quando Ele vier, eu vou ser arrebatado. Eu vou ser arrebatado. A única maneira é estarmos com Cristo. É estarmos num relacionamento de fé e de fidelidade ao nosso Senhor. Amém? Se eu estou a viver um relacionamento de fé e de consequente fidelidade, então eu sei, tenho a certeza, amém,
que vou ser arrebatado. Por isso a nossa oração diária deve ser: Senhor, guarda-me em Ti. Guarda-me em Ti. Guarda-me fiel a Ti. Guarda-me em comunhão contigo. Amém. E que nada nem ninguém me possa impedir de ter comunhão contigo. Os nossos corpos serão transformados e nós herdaremos um corpo glorioso. Os irmãos já viram como Deus é bom. O céu é o melhor lugar, não é? É. Mas aqui na terra, ouçam, irmãos, para os irmãos ainda darem maior valor àquilo que somos em Cristo. Aqui na terra. Eu estive, há uns anos atrás, na costa de cá dos Estados Unidos. Vi as mansões, visitei as mansões mais ricas e mais caras do mundo. Onde os Kennedys tinham a sua mansão naquela altura. É Martha's Vineyard. Casas forradas a mármore cor-de-rosa. Mas o guia estava dizendo: esta gente que viveu aqui, com todo este luxo, não tinham condições para viver. Viviam em amargura, viviam em luta. Uns eram doentes, outros viviam com vícios terríveis. Tinham o melhor lugar, mas não tinham as melhores condições para viver nesse lugar. Agora nós, nas moradas do Pai, é o melhor lugar? Mas nós não vamos só morar no melhor lugar. Nós vamos ter as condições necessárias para viver e desfrutar esse melhor lugar. O que valia, irmão, termos essas mansões com este corpo? A dar ais. Não. Nós vamos ter mansões gloriosas, mas vamos ter um corpo glorioso, aleluia, condições ideais para viver e desfrutar, aleluia, porque aquilo que Deus faz, faz bem feito e faz total. Vamos ter uma palavra de oração. Eu gostava de ver os irmãos darem glória a Jesus. Vamos ficar de pé, amém. E, meus irmãos, dois irmãos, um irmão e uma irmã, numa oração de gratidão a Deus. Irmãos, só podemos estar gratos ou não? Hein? Se nós não podemos estar indiferentes, irmãos, o estar indiferente significa que nós não temos nada disto. E se nós temos alguma coisa disto, nós não podemos estar indiferentes. Temos que estar, aleluia, vibrando, aleluia, de gozo, de alegria, amém? De esperança, de entusiasmo e de desejo de continuar a servir e a amar o nosso querido e amado Salvador. Que sendo rico se fez pobre, para que nele nós nos tornássemos ou recebêssemos esta gloriosa riqueza. Amém? Faz favor. Aleluia, 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 aleluia. Glória e louvor ao teu nome, Jesus. Obrigado, Deus. Glória ao teu nome. Aleluia, glória ao teu nome. Venha nos visitar no nosso próximo culto. Nossas celebrações são em Montemor Novo, na Rua de Lisboa, número 70, às quartas-feiras pelas 21 horas e aos domingos às 10h30. Estamos também em Vendas Novas, na Rua Catarina Eufémia, número 1A, no bairro 7 de Setembro, às quintas-feiras pelas 20h30 e aos domingos pelas 17h30. Também pode nos visitar em Canha, na Rua Mário Salgueiro, número 10. O nosso telefone é o 919 100 019. 919 100 019. Contacte-nos para mais informações. Venha ouvir mais sobre o Evangelho de Jesus.